Boa noite, pessoal. É o seguinte, aqui eu estou com meu pai, presente. Ele é um cara vitorioso, na graça do Senhor Jesus, está vivo. Eu quero agradecer muito a Deus e todos os pastores, todo o pessoal aqui dessa igreja. Estou aqui presente a sua... emocionado, muito feliz. Amém. Deus seja louvado. Pode assentar. O papai dele passou por uma cirurgia e graças a Deus está aqui, o seu José. Que bom que o senhor se recuperou, está bem. E o seu filho sempre tão grato a Deus de ter o Senhor. Que Deus te dê muitos anos de vida para que o senhor possa continuar cuidando dele e da sua família. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre quebrando aliança com medo. Então, parece ser uma coisa simples, medo. Pastor, já cresci, não tenho mais medo. Mas nós vamos olhar a partir da perspectiva bíblica, que o medo é algo que a gente tem que olhar com mais cuidado. Muitas vezes, meus irmãos, nós não rompemos em algumas áreas das nossas vidas por causa do medo. Por causa da timidez, por causa das consequências, por medo também de perder alguma coisa. O medo, ele está mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. E talvez o medo controle áreas da nossa vida que a gente nem deu conta ainda. Mas eu creio que, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai revelar as áreas da nossa vida que ainda estão sendo controladas pelo medo e passem para o controle do Espírito Santo em nome de Jesus. Porque existe isso. Pastor, medo é coisa de criança. Medo não é coisa de criança. Mas pode ter começado na infância. Então tem muito adulto que não rompe por causa do medo. E nós vamos aprofundar um pouquinho este assunto, com a graça de Deus, hoje. Medo. Então nós vamos ver o que é, desarmando o espírito do medo, foco e determinação, esforço, e depois nós vamos orar. E estou com medo desse negócio não funcionar. O meu medo, foi. Deixa eu ver se agora sou eu. Não sou eu. Claro. Eu não liguei. Então veja lá, Gênesis 3, 6 a 10. Depois você edita isso aí, hein? Vamos falar com o pastor, precisa de libertação do negócio aqui. A primeira manifestação do medo. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Medo é consequência do pecado. Medo é espiritual. O medo entra na vida da pessoa, não é só por causa de um trauma, e eu não estou falando daquele medo de altura, não estou falando do medo saudável que nós devemos ter de algumas coisas, até aquele medo instintivo de cobra, de aranha, de rato, medo de barata. Ninguém tem medo de barata, nem um homem tem medo de barata, só quando ela voa. Quando ela voa, daí ele fica com medo. Eu não estou falando desse medo. Eu estou falando do medo que é provocado pelo pecado. E o primeiro homem a sentir este medo foi Adão. E o medo provocou nele uma atitude de afastamento de Deus. Fez ele se esconder. Veja, quando o medo te leva para longe de Deus, é porque o pecado veio antes. Porque a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. É a única coisa que faz separação entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que todos pecaram, em Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, perto de Cristo, não há medo. A Bíblia diz que no perfeito amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O medo vem porque também ele
pensa que virá um castigo, uma culpa, uma punição, então o medo pode vir por causa disso. Mas eu quero que você entenda nessa noite que o medo, a partir das Escrituras, ele é espiritual e ele encontra legalidade para estar na vida de uma pessoa pelo pecado. E entendendo isso, você precisa submeter-se ao Espírito Santo, para que ele revele na sua vida áreas que não estão debaixo do controle do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado um espírito de medo, um espírito de temor, mas nos tem dado um espírito de ousadia, de coragem, de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo de Deus é um espírito corajoso, é um espírito que rompe, é um espírito que avança, é o Espírito Santo que dirige e controla as nossas vidas. Então nós temos que entender e discernir em Deus quais são as áreas da nossa vida que o Espírito Santo ainda não pôde assumir a liderança. E essas áreas são áreas que o medo pode ter encontrado espaço. O que é o medo? Meus irmãos, medo é sentimento? Medo é emoção? Medo é sensação? Depende. Para algumas ciências, o medo pode ser emoção, pode ser sentimento, pode ser sensação. Mas a partir da perspectiva bíblica, medo é um espírito. Medo é um espírito. Veja o que diz o texto. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e moderação. Medo é um espírito. E nisso concorda comigo, ou eu concordo com ele, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que comenta isso também, e outros teólogos e estudiosos que comentam a mesma coisa, a partir da perspectiva bíblica. Medo é um espírito. E esse espírito pode encontrar espaço na nossa vida pelo pecado. E através do pecado exercer controle em alguma área da nossa vida a partir do medo. Porque medo paralisa, medo congela. Medo também pode deixar a pessoa agressiva. Você já viu um cachorro com medo? Ele pode ser mais perigoso do que um cachorro sem medo. Porque um cachorro com medo, se você se aproximar dele e ele estiver com medo, ele vai atacar você. Porque existe o medo irracional. Então você precisa considerar que o medo é um espírito e é espiritual. Muito bem. Medo de quê? Medo de quem? Medo do escuro? Meus irmãos, você pode não acreditar, mas tem gente grande que não dorme se não tiver uma luz acesa. Tem ou não tem? Tem. Pelo menos eles instalam aquelas assim que regula e deixa só um pouquinho. Pastor, é para eu não tropeçar à noite, porque sabe como é que é até chegar ao banheiro? Pode ser que as crianças deixaram. Mentira, é medo. E aí eu vou dizer um negócio para você. Eu que tive na minha casa uma infestação demoníaca, onde os demônios caminhavam dentro da minha casa, estouraram a tampa do meu fogão às 3 da manhã, derrubaram coisas, caíam no chão de madrugada também, 3 da manhã, sempre nesse horário. Ouvia vozes na minha mente dos demônios. E às vezes eu estava lá lendo a Bíblia e logo quando eu me converti, o demônio passava na porta, eu achava que era uma pessoa e saía atrás para ver se eu encontrava, orando a Deus para não encontrar, porque tinha medo. E o demônio, o espírito maligno crescia aí, crescia, me aprisionava. Quem é que já dormiu com medo? É horrível. E aí eu tinha que deixar a luz do meu quarto acesa, porque eu tinha medo do que poderia acontecer se eu apagasse. E aí eu cobria os meus pés. Meus irmãos, adianta cobrir os pés? Mas você não cobre quando está com medo? E você não tira as mãos que estão para fora da coberta e põe para debaixo da coberta? Quem nunca fez isso?
que se levante e atire a primeira pedra. Medo. E aí eu fui tomando posse da minha identidade em Jesus Cristo. E um dia o Espírito Santo me levou a apagar todas as luzes da casa. E me acordei às 3 da manhã. E Deus falou comigo, não acenda. Ande pela casa com tudo apagado. Porque você é luz. E as trevas vão ter que recuar. Meus irmãos, deu certo. Eu andei pela casa toda. E eu me senti muito forte, porque eu tinha certeza absoluta quem estava comigo, o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, isso pode parecer pouco, mas eu rompi. Depois disso, eu tive que enfrentar casos de endemoniamento. E você já encarou um demônio nos olhos? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos luz. Quando uma pessoa está endemoniada na sua frente, de forma geral, ela não abre os olhos. Ela fica com os olhos fechados. Por que ela fica com os olhos fechados? Porque Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. E Ele só vai olhar para você se você der uma ordem. Abra os olhos e olhe para mim. Você vai sair dessa vida em nome de Jesus. E ele tem que obedecer, porque Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada vos cause dano algum. Meus irmãos, se estamos vivendo no altar, se confessamos os nossos pecados, se buscamos nos alicerçar na palavra de Deus, nos fundamentar na palavra de Deus, viver de acordo com as Escrituras, não há lugar para medo nas nossas vidas. Porque Deus nos deu um espírito de coragem. E aí eu quero também transpor essa palavra para a sua vida profissional. Ô pastor, eu tenho medo de avançar, às vezes, na área profissional. Um sentimento assim que eu não vou conseguir, que eu não vou romper, que não vai dar certo. Isso é mentira desse espírito imundo, maligno. Porque Jesus diz que com Ele nós podemos todas as coisas. Claro que são todas as coisas segundo as Escrituras. Não é para nós do nosso jeito, é do jeito de Deus. Mas Deus diz que tem planos bons para nós, de paz, de bem, para dar um fim agradável a nós. Então você precisa começar a concordar com a palavra de Deus e não concordar com essas vozes que às vezes ficam na sua mente, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não vai romper, que não vai dar certo. Rejeite isso em nome de Jesus e comece a declarar a verdade. Meus irmãos, muitas vezes somos derrotados pelos nossos próprios pensamentos. A Bíblia diz no que devemos pensar. Eu quero dizer para você que você não tem o direito de ficar pensando coisas ruins. Porque está escrito em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que tem virtude, tudo que é de boa fama, se é honesto, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você precisa encher a sua mente da palavra de Deus, você precisa encher a sua mente de luz, você precisa encher a sua mente da convicção bíblica de que com Cristo você é mais do que vencedor e que todas as áreas obscuras que causam medo, que impedem você de avançar, elas terão que recuar no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Principalmente o medo de evangelizar, o medo de falar de Jesus, o medo de colocar a mão sobre uma pessoa e fazer uma oração de acordo com a vontade do Espírito Santo, o medo, às vezes, de dizer para alguém, você vai ser curado em nome de Jesus. Meus irmãos, o que perdemos em dizer a alguém que ela vai ser curado? Mas e se ela não for? Não pense se ela não for. Fale que ela vai ser curada. Se tem um problema, não pense se não vai dar certo. Vá lá e faça o que Deus mandou. Porque se você fazer o que Deus mandou, se você fizer o que Deus mandou, Deus está junto com você, porque foi Ele que mandou. Amém? Então eu quero te animar com isso. Às vezes, meus irmãos, somos tímidos demais com coisas que não deveríamos ser. E somos ousados demais com coisas que não deveríamos ser. Então, que o Espírito Santo de Deus te dê essa noite a ousadia para você avançar no bom propósito de Deus, no plano perfeito de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Às vezes nós não temos medo de pôr limite em alguém. Pastor, mas se eu pôr limite, essa pessoa, ela pode se afastar de mim.
Eu vou dizer um negócio para você, quando eu era líder de adolescentes, eu pedi que eles fizessem uma carta para os pais. E nós fizemos aqui, ainda era o templo velho de madeira. E nós fizemos aqui uma reunião com os adolescentes da igreja. E eu disse assim, escreve nessa carta, o que é que você espera do seu pai? Sabe o que era unânime em todas as cartas? Eu quero que meu pai me dê limites. O que é que um filho espera de um pai? Que ele seja pai. E não é o pai crítico que a Silvana falou aqui. E também não é o pai protetor. É o pai segundo a palavra de Deus. É o pai que põe a disciplina segundo a orientação bíblica. A Bíblia diz que a vara tira a loucura do coração da criança. Dá um amém aí. Entendeu? Então eu falei isso para minha filha, eu falei, minha filha, a Bíblia diz que a vara tira a loucura do coração. Pai, eu estou boazinha. Falei, é bom, porque eu tenho remédio para tirar a loucura. Meus irmãos, se não fizermos isso, se não nos posicionarmos e não fizermos o que Deus manda, depois não vai ser pior? O Cote veio aqui e falou, adolescentes, bebês emocionais de 80 quilos, estão aí. Homens e mulheres que deveriam ter comportamento de homens e mulheres, mas têm comportamento de criança. O que é que faltou? Faltou vara, mas faltou também a coragem necessária para se posicionar. Nunca é tarde para fazer isso. Pastor, mas e se for embora? Meu irmão, já foi. A disciplina simplesmente poderá trazê-lo de volta. E disciplinar é amar, pôr limite é amar. Deixe Deus pôr limite na sua vida. Deixe Deus te disciplinar. Deixe Deus te liderar. Deixe o Espírito Santo fazer na sua vida do jeito dele. E você vai ver que lugares Deus vai te levar. Meus irmãos, quando nós rompemos assim no nosso interior, nós não temos mais medo. Mas nós avançamos para a glória de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus. Medo de casar. Por quê? Porque a mãe falou assim, quando você casar, minha filha, você vai ver tanto de panela que você vai lavar, aquele marido que chega em casa chulezento. Você vai ver o que vai acontecer com isso. Jogou uma praga na vida da filha, palavra de maldição. E a filha fala assim, nunca vou casar porque eu vi como minha mãe sofreu. Eu tenho medo de casar. Meu irmão, eu quero te dizer um negócio, se você orar, Deus te dá um varão valoroso. Amém, solteiras? Existe. Entendeu? Tem. Você tem que orar. Se você orar, Deus traz. Eu me lembro da Zenilda, ela não está aqui. A Zenilda, ela orou. A Zenilda casou com 56 anos. 56 anos ela casou. Então, irmã desesperançada, preste atenção. Semana que vem a Zenilda vai dar um testemunho aqui, nesse sentido. Venha, que Deus vai te abençoar, amém? Ela orou. E a Zenilda, muito culta. E o Daniel, um homem simples de Deus. E o Daniel, do jeitinho dele, imagine uma mulher super culta, gerente do Boticário, de RH, aquela chefona, que todo mundo treme, teme, RH. E ela lá, poderosa. E apareceram os pretendentes. E ela olhava, é esse. E Deus falava, não é. É esse, não é. É esse, não é. E aí veio Daniel, simplesinho. E Deus falou, é esse. E ele é simples. Só que na simplicidade dele, quando ela sai de casa, quando ela acorda, tem um café feito na mesa e um bilhetinho assim, eu te amo, minha princesa. Oh, glória! Amém? Entendeu? Então, se você recebeu uma palavra que a coisa não funciona, funciona se você orar. Então, se você recebeu a palavra, olha, meu medo de casar, não. Pastor, o meu medo é o contrário, pastor. Medo de ficar solteira, titia. Não, minha irmã. Deus tem um plano e o plano de Deus irá se cumprir na sua vida. Não tenha medo, sabe? Porque o medo é de coisa que ainda também não aconteceu.
E aí esse medo do que não aconteceu está te roubando o presente aqui, agora. Se você mandar embora o medo, você traz a presença de Deus para a sua vida e Deus muda a sua circunstância, a sua realidade. Medo de avançar, medo de recuar, medo da solidão, medo da multidão, medo da velhice, medo do abandono. Meus irmãos, o pastor dessa igreja aqui tem medo da velhice? Não. Quantos anos ele vai viver? 104 com a carteira assinada. Depois tem a aposentadoria. Vai longe. Por quê? Porque ele já decidiu que Deus está com ele. Não tenha medo do porvir. Deus é contigo. Medo do casamento, medo dos filhos, de voltar àquele lugar, de enfrentar aquela situação, medo de não conseguir, medo de ser envergonhado. Quais são as vozes que estão na sua mente? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Volte ao lugar do medo. Eu tenho aprendido com a Silvana Calisto aqui. Tenho aprendido bastante com ela. E uma das coisas que ela falou, que para a gente ser curado, eu nunca vou esquecer disso, não é simplesmente admitir que tem um problema, mas é voltar naquele lugar. O que é que aconteceu na sua vida? Quando? Onde? Com quem? Que se instalou uma insegurança dentro do seu coração. Onde foi? Porque você precisa voltar àquele lugar e dar àquele lugar um ressignificado a partir de Jesus Cristo junto com você. E por isso nós vamos fazer uma oração agora juntos, para voltar a esse lugar, pedindo ao Espírito Santo que revele os lugares de medo na nossa vida. E o Espírito Santo, em nome de Jesus, irá revelar. Oremos juntos. Torna as trevas em luz perante mim, que os meus olhos sejam iluminados com a tua palavra, que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos. Revelas a mim os segredos e tudo que está escondido. Revela as coisas que pertencem a mim, que as coisas escondidas sejam manifestadas, que a tua palavra seja revelada a mim, que a tua glória seja revelada em minha vida, que a tua justiça seja revelada em minha vida. Feche os olhos um momento. Pai querido, os teus filhos oraram, e eu concordo com essa oração. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está neste lugar e o Senhor está sobre a vida destas pessoas. E eu peço para que o Senhor divino, bendito e amado Espírito Santo, vai revelando, Senhor, porque o Senhor revela o que está escondido. Revela agora, Pai, no coração dos teus filhos, onde é aquele lugar que eles precisam voltar com o Senhor Jesus lá. E dizer para aquele lugar, para aquela circunstância, para aquela pessoa, para aquele fato, que o Senhor Jesus vai reverter tudo o que aquela pessoa, aquela circunstância, aquele lugar, aquele fato, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai agora iluminando a sua mente e vai mostrando a você e vai dizendo a você que você tem uma identidade, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é um instrumento de justiça, você é um dispenseiro da graça do Deus, você é amigo de Deus, você é um canal da vida de Cristo, você está ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você é um servo, uma serva da justiça. Você foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Você está assentado com Jesus Cristo nos lugares celestiais. E você está entrando agora nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, e clamando a Ele, pedindo socorro por essa situação. E você não sairá desta noite, não sairá da presença dos santos, sem a sua vitória, sem a sua conquista, sem o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre essa circunstância. Nunca mais este pensamento, esta acusação, esta culpa, esta situação ou aquela pessoa vai conseguir fazer você recuar, se intimidar, desanimar ou desistir.
mas em nome de Jesus, você vai avançar poderosamente no Espírito Santo, com coragem, com ousadia, com intrepidez, com autoridade, porque Jesus Cristo é com você, morreu por você, está neste lugar, ressuscitou com você, por você, e vai prevalecer na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, na sua família, nos seus negócios, porque Deus te ama, morreu por você, ama você, não desiste de você. Ele disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, mas eis que estou convosco todos os dias, até o final. Senhor, louvado seja, Pai, o teu nome, e engrandecido seja, Senhor, o teu nome nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, você tem que tomar posse dessa verdade. Porque toda vez que o espírito do medo, o espírito do engano, o espírito da prostituição, o espírito do que for se levantar contra você, você vai dizer: aqui habita o Espírito Santo de Deus. Precisamos ser guiados, iluminados, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Agora entenda que o Espírito Santo de Deus só quer fazer uma coisa em nós e através de nós: fazer que a nossa vida glorifique o nome de Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo é para testemunhar acerca do nome de Jesus. Quanto mais você desejar glorificar o nome de Cristo, quanto mais você se posicionar para fazer isso, quanto mais você perder neste mundo para glorificar a Jesus, mais amor há em você, e no perfeito amor não há medo. Porque o medo faz isso, faz a gente renunciar às coisas de Deus, mas o amor também faz a gente renunciar por Deus. E é melhor renunciar por amor do que por medo. Amém? Se vamos renunciar a algo, se vamos recuar, se vamos deixar de fazer alguma coisa, deixemos de fazer por amor, mas nunca por medo. Porque o Espírito que está em nós é um espírito de coragem. Amém? O espírito do medo, ouça o que o leão diz. Meus irmãos, Apocalipse 5:5 diz que Jesus Cristo é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Meus irmãos, nós precisamos entender que este leão habita em nós. É o espírito do medo que fica com medo quando vê isso. Porque quem pode encarar Jesus Cristo? Quem é que pode oferecer resistência a Jesus Cristo? Quem é que pode dizer para Jesus: você não pode fazer? Quem tem autoridade sobre Jesus? Quem pode manipular o Espírito de Deus? Ninguém, meus irmãos, nenhuma força. Ele é soberano, Ele é governador, Ele é dominador, Ele é sustentador, Ele é criador, Ele é Deus, e Ele habita em você. Mas esse espírito de medo, esse espírito de confusão, esse espírito de engano, ele vem sobre a sua vida para dizer assim: isso é verdade na vida dos outros, mas não é na sua. Você fala assim: calha a boca em nome de Jesus, porque o Espírito que está em mim é o Espírito de Cristo. E eu tenho a mente de Cristo, porque o Espírito de Cristo habita em mim. O que é que diz nesses textos? Vou ler alguns. Isaías 41, de 10 a 13 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Isaías 43, de 1 a 3. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás.
nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A palavra de Deus ainda diz em Deuteronômio 31:6, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Salmos 56, de 9 a 11 diz, quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, 5, 6 ele disse, Jesus, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem. Amém? Isso é verdade. O Senhor é contigo. O Senhor te ajuda. O Senhor te sustenta. O Senhor te fortalece com a destra de justiça e vitoriosa dEle. O Senhor te ama. E você tem um escudo, você tem uma rocha, você tem um refúgio, você tem uma torre forte, você tem um libertador, você tem Jesus Cristo do seu lado, Ele é o onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe, e Ele é contigo, amém? Meu irmão, se você não saiu hoje daqui desse culto com a cabeça levantada, você vai sair, em nome de Jesus. Amém? A quem devo temer? Então eu já sei a quem não devo temer. Mas a quem devo temer? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A quem devemos temer, meus irmãos? A Jesus. Mas não é o temor de ter medo. É o temor de querer ser igual. É a reverência. É o respeito. É o entendimento que Ele é santo, 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 todo-poderoso. Toda a terra está cheia da glória dEle. Ele é bendito. Ele é justo. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é Deus. Devemos temê-lo. Não devemos temer o diabo. O diabo não é nada. Ele é um cão, ele é mundo, ele é ignorante, ele vive nas trevas, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é sujo, ele é ladrão, ele é covarde. Mas Deus é Deus. Amém? Temamos a Deus. Temer ao Senhor é adquirir sabedoria. O que ganho temendo a Deus, pastor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando temo a Deus, ganho. Ganho o quê? Sabedoria. Quando temo o diabo, fico mais burro. Mas quando temo a Deus, fico mais inteligente. Amém? E é. Trevas é ignorância. Luz é sabedoria. Quando temo a Deus, fico mais inteligente. Temer a Deus é um ato de inteligência e nos leva à sabedoria, que é o que fazer com a verdade. O que ganho temendo a Deus? Sou livre do mal. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Nenhum. A palavra diz que talvez alguns não. Nenhum mal te visitará, porque você teme a Deus. O que ganho temendo a Deus? Segurança para os meus filhos. No temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. O casal que teme a Deus, o pai e a mãe que teme a Deus e que ama a Deus, construiu para os seus filhos um lugar de refúgio. Eles estão protegidos, ninguém pode tocá-los, porque o pai e a mãe construíram para ele, temendo a Deus, um lugar de refúgio. Não é dinheiro, não é título, não é posse, não é cursinho, não é faculdade, não é emprego, não é status, é Deus, meus irmãos, é Deus. Ele garante o futuro dos nossos filhos. Amém?
o mentiroso. Jesus disse, o diabo não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A principal arma de Satanás é a mentira e sua defesa, e a nossa defesa é a verdade. Fazer frente a Satanás não é um combate de poder, mas um combate de verdade. Quando você expõe a mentira de Satanás com a verdade de Deus, o poder de Satanás é rompido. E conhecereis a verdade vos libertará. Seja transformado pela renovação da sua mente. Diante de uma mentira, só uma verdade. Porque a verdade, meus irmãos, ela não muda. A verdade, ela é eterna. A verdade é absoluta. A verdade não pode ser contestada. É verdade. A verdade está na luz. E todos os que fazem conforme a verdade, fazem para que todos vejam. Mas quem faz nas trevas esconde, porque as suas obras serão reprovadas pelos homens. Mas aqueles que andam na luz, fazem para que todos vejam. Porque suas obras são boas. Quando Satanás vier com uma mentira para você, diga a ele uma verdade de Deus. Porque o que Jesus disse para o diabo em Mateus 4 foi só isso, está escrito. A nossa resposta ao espírito da mentira, ao espírito do medo, ao espírito maligno que for, é a palavra de Deus. Por isso é importante que você que crê em Deus e busca servi-lo, conheça mais a sua palavra. É importante que você chore lendo a palavra. É importante que você tenha sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus. Jesus disse, um outro alimento eu dou a vocês, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque quando a palavra de Deus entra dentro de você e você começa a falar a palavra de Deus, a sua realidade começa a mudar, porque a palavra de Deus, ela tem poder de transformar realidades. Não é simplesmente, meus irmãos, dizer assim, ore por mim. Não. Porque está escrito em Isaías 55, acho que a partir do verso 10, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, antes de fecundar a terra, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim é a minha palavra, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará em tudo que a enviei. A palavra de Deus é assim, ela desce, ela fecunda, ela frutifica, ela dá resultado, ela não volta para Deus sem cumprir o que Ele mandou fazer, porque a palavra de Deus é Jesus, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha, a palavra de Deus é como um fogo, ela é como uma espada que penetra, a palavra de Deus é viva, ela não volta sem resposta. E essa palavra tem que estar nos nossos lábios. Porque Satanás não teme qualquer palavra, ele teme a palavra de Deus. Que você seja cheio dessa palavra em nome de Jesus. Que você se apaixone por ela. Que você acorde de madrugada e leia a Bíblia. Que a gente largue um pouco os outros livros. E leia a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Ore até 10. Ficou nervoso, meu irmão? Ore até 10. Por quê? Aprendi recentemente, fazendo o devocional bíblico da Bíblia e o YouVersion. Já estou fazendo propaganda. Daquele aplicativo YouVersion tem lá um devocional chamado Emoções Santas. A minha esposa estava fazendo. E ela viu que eu fiquei meio irritado com a situação. Embora eu seja um homem tremendamente manso. Eu fiquei irritado com a situação. E ela falou assim, você precisa de fazer um devocional. É tão bom quando a gente está irritado e alguém diz, vai fazer um devocional. É bom, não é bom, meu irmão? Gostoso, né? Você fala assim, glória. Aí eu fui lá fazer o devocional. E lá no devocional estava escrito assim, suas emoções viajam 80.000 vezes mais rápido que os seus pensamentos. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que ou o Espírito Santo de Deus controla a nossa vida, ou as emoções controlam. Não tem meio termo. Porque até você pegar essa emoção que veio toda torta, colocá-la no lugar e dar a resposta certa, quanto tempo leva isso? E quando você está com a emoção lá em cima, quanto tempo você leva para dar a resposta?
Nem veio a palavra, você já está... Não é assim? Buzina para você no trânsito, automaticamente sai, Deus te abençoe. Automaticamente. A pessoa faz o mal para você, você fala assim, ai, que oportunidade de orar. Meu irmão, da onde? Mas se o Espírito Santo te controlar, me controlar, nos controlar, aí, meus irmãos, talvez a gente consiga, mesmo sendo tolos, passar por sábio, só de não dizer nada. Porque a Bíblia diz que até o tolo passa por sábio quando não abre a boca. Mas falou, perdeu. Falou, perdeu. Então a minha dica para você é, ficou nervoso? Ore até 10. Amém? 10 vezes o Salmo 119. Aí você vai se acalmar. Não somos capazes de recordar de imediato o que fazer ou a quem chamar quando as nossas emoções vão lá em cima. E aí, meus irmãos, é que um espírito imundo pode ter vantagem sobre nós. Porque aí nós damos armas a ele. Quando falamos o que não devemos, armamos o inimigo. Todo pensamento sensato e realista chega em nosso centro nervoso muito depois da emoção se manifestar. Quando as emoções nos puxam, falamos coisas embaraçosas, agimos de forma inconveniente, nunca somos a pessoa que Deus sonhou. Tenha cuidado com tudo que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Meus irmãos, devemos vigiar aí. Porque é aqui que muitos caem. É aqui que eu caio, você cai. E é aqui que nós precisamos realmente pedir a Deus graça. Desarmando o espírito do medo, nosso inimigo foi derrotado, está desarmado. Veja, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que é que Cristo fez na cruz? Ele despojou os principados e potestades. O que é isso? Ele desarmou, ele tirou, ele, entre aspas, roubou do inimigo tudo o que era dele. Ele não tem mais nada, ele não tem arma. Se o inimigo não tem arma, então como é que ele pode me ferir? Eu vou te mostrar. Como ele consegue dominar alguém, então? Com as armas que a própria pessoa fornece a ele. Meus irmãos, o inimigo está desarmado. Satanás não chega armado. Ele está despojado. Ele não tem. Mas você pode fornecer armas a ele pecando. Você pode fornecer armas para ele agindo da forma que Deus não mandou você agir. Por isso a Bíblia diz que nós também devemos nos despojar. Pelo que despojando-vos de toda a sorte de imundícia e todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Por isso, meus irmãos, numa batalha espiritual, é importante você entender que quanto menos armas o inimigo tiver, mais fácil será você derrotá-lo. Agora, quanto mais armas você der para ele, pior para você. Como é que a gente tira as armas de Satanás? Confessando os nossos pecados, orando e dizendo, Senhor Jesus, não me deixa hoje errar. Acordando todos os dias, meus irmãos, e dizendo, Senhor, vai comigo, porque eu não sei quem eu vou encontrar. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei que situações e circunstâncias eu vou enfrentar. Senhor, vai na minha frente, guarda os meus lábios, me protege, me ajude. Espírito Santo, me ilumine, me inspire, me capacite. Senhor, vem sobre a minha vida, me ajude, Senhor. Já começou o dia bem. Porque se você não começar o dia falando com Deus, você pode passar o dia falando com o diabo. Já começa nervoso, nervosa. Amém? Foco e determinação, alianças. Meus irmãos, aqui precisamos entender. Alguém falou assim para mim, pastor, uma pessoa de outra igreja. Pastor, eu briguei com o meu líder. Não sei o que aconteceu. Estou me sentindo muito mal, mas está tudo bem. Eu briguei, mas já pedi perdão. Está tudo bem, mas eu ainda estou sentindo muito mal. Falei, olha, meu irmão, o que acontece é o seguinte. Quando você pede perdão,
O perdão é no ato? Perdão é no ato. Quando você pede perdão a Deus, ou você libera perdão a uma pessoa, o perdão é no ato, está perdoado, está desligada a aliança maligna que te unia àquela pessoa, a um demônio, ao que for, está quebrado pelo poder do sangue, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então o perdão é no ato. O que é o processo? Meus irmãos, o processo é a cura. Porque se eu bater em você, machucar você, abrir uma ferida em você, um corte no seu braço, você vai lá fazer os pontos. E você volta com o curativo e com os pontos. E eu falo assim, você me perdoa? E você diz assim, perdoo você, pastor. E aí você tira o negócio, o curativo, e olha e fala assim, nossa, não fechou. Claro que não fechou. É claro que não fechou. Porque a ferida leva tempo. É processo. Falei para ele, você foi ferido. Ou feriu, não sei. Você está sentindo dor, então você foi ferido. E agora, quanto tempo vai levar para fechar essa ferida? Não sei a profundidade dela. Mas enquanto estiver doendo, fique orando. Sabe por quê? Porque não, você vai retirar o perdão que você deu. Porque é assim que acontece. A gente perdoa alguém, mas depois vai lá e bate no lugar da ferida, lembra daquela pessoa e fala, aquele miserável. Meu irmão, já tirou. Ou não? É assim. Por isso, nós precisamos entender que o tempo é fundamental para que sejamos crentes maduros e saudáveis. O tempo da cura. Tem feridas em pessoas, talvez aqui hoje, que ainda estão abertas, porque ela fica visitando a ferida e falando assim, não foi justo, não está certo, isso não foi legal, a pessoa nunca poderia ter feito isso comigo. E você vai lá e faz mais buraco ainda. Mas o dia que você perdoar e fazer o que está em Tiago 5,16, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A cura vem quando você confessa e ora pelo outro. Se você não orar por quem te feriu, você vai continuar com a ferida aí, aberta, doendo, machucando, e você nunca vai ser uma pessoa madura. E ainda vai ter um espírito me ajuda. Esse vai ficar te atormentando, porque quem não perdoa, esse espírito atormentador, está me atormentando aqui para falar, vai ficar em cima de você. Você não tem paz. Pastor, eu não perdoo mesmo, então não perdoe. Dorme com a pessoa, acorda com a pessoa, toma café, porque a pessoa está ali. Porque o vínculo do ódio, da raiva, é como o vínculo do amor. Traz a pessoa para perto, ela fica junto. Entendeu? E o pastor Calixto vai dar uma palavra aqui, presta atenção. É verdade o que ele está dizendo. Poucas pessoas conhecem o que aconteceu comigo no campo missionário, mas teve uma determinada época que eu tive um medo muito forte, e o medo não ia embora. Mas era um tormento tão grande que realmente eu tinha que ficar com tudo aceso. O pavor que eu tinha daquilo tudo, mas não conseguia. E aí orava, e aquilo não ia embora. E é interessante, pastor, que em determinado momento, eu sentado na cama, né, e eu estava lendo um livro sobre isso, e já fala, em nome de Jesus, para o medo ir embora. E me aconteceu algo que eu jamais imaginaria que poderia acontecer. A Silvana já estava dormindo, ela estava do meu lado, né? E eu disse, eu vou levantar, eu vou até o interruptor, vou dizer em nome de Jesus e vou desligar. Pastor, eu levantei e fui, botei assim, em nome de Jesus. Quando eu apertei o interruptor, além de disparar a campainha, disparou o alarme da casa. Eu encostei, disse, em nome de Jesus, e aquilo estourou. Eu entrei em pânico, a Silvana saiu da cama correndo para clamar, colocava a mão em mim assim.
Eu, naquele sufoco. Aí, lógico que o diabo usou uma pessoa que estava passando na rua, estava com lama no dedo, apertou a campainha e grudou a campainha. Mas exatamente no mesmo momento, você imagine o pânico. Aí eu voltei para a cama e comecei a dizer, meu Deus, por que o demônio não sai? Na hora, tinha acontecido alguns meses antes, que uma pessoa, né, do campo missionário tinha feito algo que tinha entristecido muito meu coração. E eu achei que tinha perdoado ele. E aquilo foi o buraco. Então, naquela hora, eu comecei a ministrar perdão. Senhor, eu perdoo tal pessoa. Foi quando houve o livramento. Então, havia a legalidade. Agora, que tormento miserável. Você imagina a situação, gente, apertar a campainha de em nome de Jesus, e disparou, e o alarme ficava em cima da minha cabeça, assim. E toda aquela sensação. Desculpa eu levantar, mas está bem dentro do que você estava falando. Obrigado. Amém, muito obrigado. Deus seja louvado. Meus irmãos, o pastor Calixto me ajudou a lembrar de algo. Ontem, quando eu falei para minha esposa, a gente estava conversando no carro. Ela está aqui? A Márcia está aqui? Não? Então eu posso falar. E a gente estava no carro, e eu falei, não, amanhã eu vou ministrar palavras sobre o medo. Meus irmãos, o vidro do carro, do lado direito, do lado dela, abriu sozinho. E eu ia falar sobre o quê? Medo. O vidro abriu. Aí eu lembrei do Neil Anderson, no livro dele, Quebrando Correntes, que tem uma parte lá que ele estava tomando banho, quando sai do banho, um dedo escreveu, o espelho fica assim com embaçado, e um dedo foi lá e escreveu alguma coisa no espelho contra ele. E ele disse assim, não sei como que você faria, mas ele disse assim, o Neil Anderson, isso é tudo que você pode fazer? Uau! Eu não sei se eu ia conseguir falar, mas o Neil Anderson disse, isso é tudo que você pode fazer? Meus irmãos, nós vamos chegar lá, amém? Amém. Mas não precisa ter nada no espelho. O medo rouba o presente, o medo rouba o foco. Enquanto você está antecipando as consequências do seu medo ou monitorizando a possível ameaça, está perdendo o que está realmente acontecendo no presente. Redirecione a sua atenção para o que está aqui e agora. Deus está aqui. E Deus não vai deixar que o inimigo roube de você o seu foco, o seu presente, sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou passar aqui para nós orarmos agora. Depois, outro dia, falo sobre isso. Esforço. Mas vamos orar. Meus irmãos, vocês sabem que eu sempre termino assim. Mas eu vou dizer a você, se você não aceitou Jesus, é que eu sempre chamo todo mundo para orar e quase nunca digo isso. Se você quiser aceitar Jesus nesse momento de oração, venha, deixe o seu lugar, aceite Jesus. Jesus manda embora todo medo. Jesus dá a vida eterna. Jesus morreu por você naquela cruz, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Jesus Cristo é Deus, Ele ama você, quer transformar a sua vida. Então, nesse momento de oração, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, faça isso, entregue a Jesus Cristo. Também é importante eu te dizer que, se você tem dúvidas acerca da salvação, eu quero que você venha aqui e ore, porque isso pode ser medo na vida de muita gente. Pastor, não sei se fui salvo. Eu vou te dizer algo. Se você é filho, você nunca vai deixar de ser filho. Se você é filho para sempre. Não se deixa de ser filho porque comete erros. O filho pode até cometer erros, mas assim como foi o filho pródigo, ele volta. Porque o Espírito Santo o convencerá do pecado. Amém? Quero dizer a você que nesta noite, qualquer área da sua vida, enquanto eu ministrava, você lembrou, e você quer dizer, sim, Deus, eu quero ter coragem em todas as áreas da minha vida, principalmente na área espiritual. Amém? Então deixe o seu lugar, vem aqui para frente, vamos orar juntos.
E se você tem um outro pedido de oração que eu não disse, vem também. Fica todo mundo em pé em nome de Jesus, pode ficar em pé. E vem aqui para frente, vamos orar. Se você tem alguém para perdoar, vem perdoar. Se você quer orar pela sua família, pastor, tem gente aprisionada na minha família, posso orar por eles? É claro que pode. O nome disso é intercessão. Se colocar na brecha em favor de alguém, em favor do outro. Pastor, comigo está tudo bem, mas está tudo bem com as pessoas que você ama? Deus pode usar você para ser uma resposta na sua casa, na sua família. Então, se o Espírito Santo falou com você, venha. E eu também quero orar pelos casamentos. Meus irmãos, há muitos casamentos que acabam por causa de bobagem, coisas pequenas. São aquelas picuinhas que vão crescendo, crescendo. Eu quero pedir que você que está com o seu casamento talvez até um pouco estremecido, por favor, deixe o seu lugar, ou os seus pais estão, ou você tem amigos que estão e Deus pode usar você na vida dos seus amigos para dizer para eles, não separa, não destrói essa família. O diabo está insistindo em destruir casamento, insistindo em destruir família. Mas, meus irmãos, a instituição da família foi feita por Deus, criada por Deus. E é na família que nós estabelecemos a próxima geração saudável e madura. Então também ore pela sua família. Família é muito importante. Vamos orar. Vamos orar juntos. Deus me diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegam contra mim para comer as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda sim ao Senhor Jesus. Que bom. Que bom. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, nós entregamos todas as áreas essa noite da nossa vida ao Senhor. Espírito Santo, aqui está a tua igreja. Senhor, o Senhor comprou a igreja com o teu sangue, a igreja é tua, Senhor. Nós somos teus. E nós, nesta noite, rejeitamos toda forma de retaliação, de confronto contra a nossa vida no poder do nome de Jesus. Concordamos que somos uma geração vencedora, nascida para vencer, para avançar, para destruir todas as obras do diabo como igreja, para desfazer todas as obras do maligno,
concordamos que a nossa família, a nossa casa, filhos, pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Rejeitamos toda ameaça contra o casamento, contra a família, em nome de Jesus. E concordamos que está aqui uma geração cheia de ousadia, de coragem, de poder, de intrepidez, para avançar contra o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Senhor, recebe toda a honra, Senhor. Recebe toda a glória. Recebe todo o louvor. Senhor, o Senhor é Deus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Espírito Santo, nos leva a testemunhar o nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade, nos revestiu com o Espírito Santo, para que nós glorifiquemos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja glorificado o Teu nome, Senhor, na nossa vida, na nossa família, na nossa linhagem. Concordamos que sairemos daqui vencedores, porque Cristo Jesus já venceu por nós. Também sabemos que Satanás está derrotado, despojado, desarmado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Pai. Leva daqui a hoje a Tua igreja em paz e com muita alegria no coração, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos justifica, quem nos condenará? Bendito seja, Senhor, para sempre o Teu grande nome, em nome de Jesus. Amém.